Então, pessoal, bom dia. Espero que estejam voltando desse feriado de finados bem animados, descansados e preparados para enfrentar aí esse finalzinho de semestre antes do Natal, certo? E aí, o que eu queria primeiro refletir aqui com vocês? Uma espécie de introdução ao tema da proposta de redação dessa semana, que é sobre as cidades brasileiras e seus desafios, a questão do ambiente urbano, né? Quantas questões problemáticas nós observamos dentro das cidades? E mais especificamente no caso da nossa proposta das cidades brasileiras. Nós vamos começar a nossa conversa com um trecho de uma reportagem que eu vou compartilhar com vocês agora, tá? A reportagem é do canal Futura. Tem uma outra que eu também gostaria que vocês vissem um trecho, mas aí eu considerei que é muito, tá? Só organizando aqui. Quem fala comigo no chat? Ah, eu prefiro saudades com sal, Marcela. Saudades, viu? Eu percebi que eu escrevi com ele, desculpa aí, sem querer. Não, mas eu achei poético. Tô falando sério. Você passou no teste lá do Aquaman? Do Aquaman não, Fundação Vale mas o meu apresenta. futuro vai ser substituir o Robert Downey Jr. fazendo o Homem de Ferro, tá? Nossa, eu podia ter passado no Aquaman, né? Você tava Não, fazendo ele? O personagem ele? O Aquaman mesmo ou era outro? era o Aquaman mesmo, tá? É. Pessoal, olhem aí comigo. É um trechinho aí dessa reportagem, tá bom? As transformações urbanas demoram, mas acontecem e acontecem o tempo inteiro. A cidade é um organismo muito vivo, muito dinâmico nas suas contradições, nas suas disputas pelos melhores lugares e maiores valorizações, né? De maneira que o tempo todo a cidade se modifica. As cidades crescem aqui no Brasil de uma forma muito característica em toda a América Latina, que elas crescem geralmente de forma horizontal. Elas crescem em área e em população. As cidades vão crescendo de acordo com a direção, né, das frentes imobiliárias, as novas frentes imobiliárias, por exemplo, o Rio de Janeiro, na direção de Copacabana, depois Leblon, depois Barra da Tijuca. Então, assim vão as frentes imobiliárias. Mas há esse processo em que a pobreza vai para a periferia, estende a cidade. É um modelo de crescimento muito caro, porque ele estica, estende as redes de água, esgoto, drenagem, energia, pavimentação. Então, nós podemos chamar de uma ocupação extensiva, não é? Espalhada pelo território e rarefeita de população, como uma cidade cara, e, ao contrário, uma cidade mais compacta, né? De uso mais intensivo, tende a ter serviços públicos mais baratos e de maneira mais racional. Na cidade compacta, você tem o que nós chamamos de mix de uso. Então, você mora num apartamento, a padaria pode ser no térreo, o chaveiro pode ser no térreo, a escola é próxima. Você tem a possibilidade, enfim, de fazer menos viagens que pesam sobre a poluição do ar, o aquecimento global. O interessante é ter cidades compactas que sejam intermediadas por parques, áreas verdes, etc. Acho que pelo próprio horizonte dos próximos 50 anos, as nossas cidades continuarão crescendo. Ela pode se desenvolver em número de habitantes e em área construída e pode se desenvolver de uma forma perversa. Belém está se expandindo e as áreas periféricas de Belém estão sendo mais valorizadas no processo de urbanização com exclusão. Aqui nós temos o exemplo do Portal da Amazônia, que é um projeto
que está aterrando uma parte da orla. Para fazer essa obra foi necessário tirar centenas de famílias que já moram há 30, 40, 50 anos nessas áreas, né? Moram em palafitas, moram em casas de madeira, em casas precárias. Essas famílias foram retiradas e agora a orla está se valorizando, né? E há interesse, então, do mercado, já há interesse de empresas querendo instalar hotéis, porque é uma área que fica de frente para esse belíssimo rio chamado Rio Guamá. A cidade neoliberal é a cidade do mercado. É a cidade onde o mercado se impõe sobre toda e qualquer outra valor, sentido, significado, porque está baseado no pressuposto de que o mercado, funcionando por si só, as livres forças do mercado ordenam de melhor maneira o espaço urbano. O que nós sabemos é que a forma pela qual o mercado ordena o espaço urbano é segregando e aprofundando as desigualdades. Uma das características mais perversas da expansão urbana brasileira é de que não tem lugar para todo mundo. Os pobres, por exemplo, são destinados à periferia, às periferias metropolitanas, às piores áreas, às piores localizações, às áreas mais desvalorizadas, às áreas ambientalmente mais sensíveis, encostas, topos de morro. É a falta de opção de alternativas formais que são oferecidas à população de baixa renda. E o que são alternativas formais? São as casas que têm a luz elétrica, tem um serviço de água, tem a saneamento, assim por diante. Esse conjunto, esse habitat que a gente está falando aí, ele não é acessível, não há suficiente oferta a preços acessíveis desse bem para a população compatível com a renda que é da população. Então, há muitos, na ausência de uma oferta a preços acessíveis, as pessoas ocupam o que é possível, dão um jeito. Em 2010, foi feito um diagnóstico sobre as ocupações precárias em Belém do Pará. Só o bairro do Bengui tem 16 ocupações precárias, né? Em Belém, nós temos que ter mais de 100 ocupações precárias. Então, esse processo de precarização da moradia, né, é um processo que não é novo, mas cada vez mais que o processo de urbanização chega de forma injusta, vai expulsando o pobre cada vez mais para a periferia, para áreas não urbanizadas, sem saneamento. Eu já estava tendo problema onde eu morava. Então, isso daqui era uma maneira boa. A casa que eu moro não é minha. Então, eu tenho que procurar um lugar para mim morar. Então, surgiu essa invasão e eu me meti aqui, né? Meti na invasão, eu digo, aí, se não sair, eu vou garantir a minha moradia. Era muito ruim, muito difícil. Você morando, dormindo debaixo de lona, quartinho de madeira, aquela coisa toda. Aí que lá surgia uma confusão, você tinha que bater, o camarada já queria te tomar aquele terreno. Os serviços públicos já não atendem a população. Com a ocupação Paulo Freire e outras ocupações, veio a inchar ainda cada vez mais e faltando escola, creche, para atender as novas necessidades dessa população que chegou desde 2003. Então, desde 2003, a população aqui praticamente está abandonada. Tem horas que o pessoal fica horas e horas no ponto de ônibus, esperando um ônibus e não consegue. Quando vem aquela vulca, né, o pessoal ali dentro. O outro lado da moeda é que quando vem a urbanização, não se tem um tratamento diferenciado. O que falta realmente é uma discussão séria da política de desenvolvimento, tratando os diferentes de formas diferentes. Pessoal, eu vou parar aqui o vídeo, certo? Porque ele é bem mais longo. Ele tem o dobro desse tempo, certo? Só ajustando aqui as configurações. Chat. Deixa eu olhar aqui. Há comentários já aqui no chat. Eu vou compartilhar com vocês alguns. Éder passou esse vídeo para a gente no início do ano, quando falamos sobre gentrificação. Eu tive uma experiência, Nicole, com essa situação da gentrificação que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Foi agora, em 2020. Aqui na cidade, as áreas verdes são os eixos de crescimento dos bairros ricos.
Parque Piranga e o City Park, por exemplo. City Park, eu não sei onde é o City Park. Não me recordo aqui. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive em janeiro, tá? E aí nós vamos passar para a proposta de redação. Lembrando que nós não estamos discutindo nenhum problema urbano em específico, tá? Só um momento, pessoal, que eu estou com um problema aqui com a iluminação e eu vou fazer um ajuste para ver se melhora. Acredito que agora será melhor. Então, é o seguinte, o que eu vivenciei no mês de janeiro? Eu fiz uma viagem em janeiro com a minha família, ainda viajávamos naquela época, e a uma das cidades que nós fomos, eu não conhecia, eu não tinha noção e não tinha feito uma pesquisa muito aprofundada sobre os bairros e assim por diante. Eu achei um hotelzinho bacana, eu não gosto de gastar com hospedagem, então achei um hotel que era bacana, limpo, organizado, arrumadinho, e fiz a opção por ele. Aí qual que foi a minha surpresa ao chegar lá? O hotel ficava num bairro próximo ao centro da cidade e, pasmem, era um bairro que havia morrido, o bairro desse hotel. O hotel fazia parte de uma espécie de revitalização, de retomada do bairro, mas quando nós andávamos ali por aquelas quadras, os prédios eram vazios, as lojas todas fechadas, tudo encerrado. E aos poucos, conforme eu fui andando, havia pichações e manifestações contra o fenômeno da gentrificação. E muitas palavras de ordem, muita coisa pichada nesse sentido pelo bairro. E depois, o que eu comecei a observar? Que vários dos prédios vazios, porque o bairro praticamente não tinha movimento, era um bar ou outro que abria no período da noite, o restante tudo vazio, gente. Esses prédios estavam em revitalização por construtoras, fazendo novas fachadas, fazendo empreendimentos de apartamentos de pequeno porte, mas com padrão mais alto, de luxo. Então, eu me dei conta de que ali, caso eu retorne daqui 5 ou 10 anos, eu vou encontrar um bairro de classe média alta funcionando ali no lugar daqueles prédios. Mas eu cheguei exatamente no momento em que os invasores, aqueles que não tinham casa, etc., ou a população mais pobre e antiga do bairro, meio que foi expulsa com a aquisição desses espaços que passaram a ser valorizados, tá? Isso é um problema que é apresentado ali no vídeo, mas eu gostaria de que nós tivéssemos mais do que isso na nossa discussão, tá bom? Mesmo sabendo que é uma questão central. Lá na plataforma, na Iônica, eu vou retornar aqui, já vou fechar o vídeo, só um momento. Lá na plataforma, no mural da segunda série, já está a proposta de redação dessa semana, tá bom? A proposta é de minha autoria, então não veio de nenhum vestibular. E agora eu compartilho com vocês a proposta propriamente dita. Veja só. Então, o tema que eu proponho, as cidades brasileiras e seus desafios. E eu coloquei aqui um primeiro texto em que um urbanista, depois vocês podem procurar por meio do link o restante do texto, ele faz uma lista dos problemas enfrentados pelas cidades brasileiras, tá? Aí ele fala: ao constatarmos nosso fracasso urbanístico, é comum que a culpa seja jogada nos políticos e especuladores imobiliários. Mas a verdade é que a maior parte das decisões tiveram raízes no pensamento vigente nas nossas faculdades de arquitetura e urbanismo. Outras tantas, ainda que não tenham nascido lá, nunca foram devidamente combatidas por nossa inteligência arquitetônica. Então, ele culpa, né, boa parte dos problemas que temos, as propostas que surgem
dos arquitetos, dos urbanistas saídos das grandes faculdades do país. E aí vocês observem ainda o seguinte, a estratégia argumentativa que ele utilizou no início desse texto, certo? Qual estratégia argumentativa? A de negar um argumento alheio. Ele utilizou uma contra-argumentação. Então, ele pega uma fala que seria comum, culpando a classe política, as decisões políticas, e fala, olha, não é bem assim. Não é somente isso que causa os problemas urbanos no Brasil. E aí ele lista, vou só passar pelos tópicos, alguns são mais importantes, tem um até que eu sugiro que vocês marquem, tá? Ele fala quanto a diminuir o potencial construtivo e reclamar que o preço dos imóveis sobe e a população mais pobre vai para a periferia, certo? Porque nós temos um limite máximo de ocupação dos terrenos. Aqui em Anápolis, por exemplo, na maioria dos bairros, gira em torno de 70%. Os outros 30% devem ficar vagos, né? É uma questão de drenagem, tem toda uma questão ambiental aí a ser discutida. E ele fala o quê? Quanto mais eu reduzo o que as pessoas podem construir no terreno, mais caro fica o imóvel, mais as áreas a serem ocupadas se tornam caras. Viver em uma das sociedades mais violentas do mundo e continuar exigindo recuos em todas as faces. Faces aqui, ele fala das faces do terreno, né, frente, trás e laterais, e cada vez mais nas cidades brasileiras exige-se que haja um espaço entre a construção que é feita e os limites do terreno. E isso varia de uma cidade para outra, de um estado para outro. E aí o que acontece? O que ele fala? Com esse recuo todo, é necessário que façamos muros muito altos, coloquemos cerca, concertina, porque estamos em cidades extremamente violentas, muitas cidades brasileiras têm graves problemas com a violência, e aí, como há uma margem entre a construção e o limite do terreno, nós teremos o quê? Muros muito altos, cercas, matando a rua, né? E aí ele faz essa discussão. O que eu sugiro que você marque aí nas suas anotações e até mesmo na proposta de redação é esse item 3, proibir uso misto. Isso é muito comum e é uma herança de décadas anteriores no país. A tendência de nós termos no mesmo terreno imóveis com finalidades diferentes por muito tempo foi proibida. E isso fazia com que nós tivéssemos setores na cidade. Então você mora num setor, trabalha em outro e faz compras em um terceiro, por exemplo, certo? Então, quando você precisa ir ao mercado, você tem que se deslocar para outro bairro, e quando você precisa ir ao trabalho, para outro bairro. Isso faz com que a mobilidade dentro da cidade seja problemática, além de outras questões muitas. Então, olhem só. Parece surreal, mas se hoje vemos urbanistas cultuando o uso misto e defendendo a necessidade de aproximar trabalho e emprego, é porque algumas décadas atrás essa mesma classe de profissionais brasileiros implementou a separação total de usos. Para exemplificar, em 1972, os urbanistas da COGEP, Coordenadoria Geral de Planejamento de São Paulo, proibiram o uso misto em todos os lotes do município. Um imóvel ou seria residencial ou comercial. Isso já 11 anos depois do lançamento do clássico Morte e Vida de Grandes Cidades. Antes de continuar, quanto a essa questão do uso misto, observem que é uma tendência sim. Inclusive, se não me engano, tem um prédio aqui em Anápolis sendo feito dessa forma. No térreo, há pontos comerciais, então você poderá encontrar uma farmácia, um mercadinho, um restaurante, uma lanchonete. Nos andares logo em sequência, nós teríamos ambientes para quê? Para escritórios. Continuaríamos com a finalidade comercial. E nos andares superiores, os apartamentos residenciais. Então, uma pessoa poderia ter a sua moradia, o seu consultório, o seu escritório no mesmo prédio, comprar o pão na padaria que fica no térreo, comer na lanchonete que fica no térreo, ir à farmácia que fica ali naquela pequena área comercial. Isso é uma tendência.
Isso diminui a necessidade de deslocamento, a circulação pela cidade de forma desnecessária e facilita o funcionamento do ambiente urbano. Que eu saiba, aquele prédio que está sendo feito lá na Avenida Goiás é com esta lógica, e tem um aqui no Jundiaí, em frente ao SESC, ali perto do Laboratório Evangélico, que também está sendo montado dessa maneira. Continuando aqui. Ser contra a atividade terciária, ou seja, afastar o máximo possível as atividades comerciais, ter enormes e decadentes bolsões de calçadões e achar que qualquer flexibilização é carrocentrismo. Em Anápolis, por exemplo, nós não temos isso, mas vários centros urbanos brasileiros têm áreas que são calçadões comerciais em que não circulam carros. E aqui ele defende que haja um uso compartilhado desses espaços. Defender cidades para pedestres e nunca exigir semáforos para eles. Calçadas serem responsabilidade dos proprietários dos imóveis. Aqui em Goiás, as calçadas são um problema, né? Tem ruas que simplesmente não tem, em outras tem, mas aparece um degrau enorme no meio do caminho e prejudica a acessibilidade, por aí vai embora. Caiar guias, canteiros, postes e árvores e o que mais parecer pela frente, usar tinta para tudo. Antes de seguir para o próximo autor que eu coloquei aí para vocês, eu achei interessante essa discussão que ele fez sobre pintura. Porque ele fala que em outros lugares do mundo é comum que as fachadas sejam com materiais expostos, por exemplo, concreto, tijolo, e que isso é mais durável. E que no Brasil, toda fachada nós fazemos com pintura, o que exige maior manutenção, se desgasta mais rápido e a cidade acaba ficando com um ar decadente. Então, ele até discute essa questão de como nós lidamos com as fachadas dos prédios no Brasil. Aqui em Anápolis, algumas famílias resolvem cobrir a fachada de pedra, né? Quando você passa em frente à casa, você tem a sensação de que é um castelo. Pessoal, o texto 2 eu achei interessante porque ele foca em outros problemas. Eu não coloquei aqui todo porque era longo, mas eu recomendo fortemente que vocês cliquem no link e observem tudo que tem por lá. Aqui eu coloquei em especial o problema do lixo e da poluição. Ele fala de poluição do ar, poluição sonora, poluição visual, esgoto e etc. O texto completo é muito bom e nas outras etapas ele vai falar de outros problemas. Eu só não coloquei aqui para que não ficasse repetitivo ou longo demais. Deixei os que eram diferentes do primeiro texto, certo? Do texto 3, eu quero ler em especial aqui o primeiro parágrafo e indicar uma estratégia para vocês de pesquisa. Atualmente, 86,8% da população brasileira vive em cidades e este percentual poderá chegar a 92% em 2050, um dos países mais urbanizados do mundo. A alta concentração de pessoas e o baixo nível de planejamento apresentam uma série de desafios urbanos que não são novidade para os brasileiros. Moradias precárias, falta de acesso a serviços básicos, custos elevados de aluguel, poucos equipamentos públicos de recreação, dificuldades de mobilidade urbana, segurança, entre outros. Além disso, 87,7% do déficit habitacional quantitativo no Brasil está localizado nas áreas urbanas. Então vejam o quanto a população brasileira está nas cidades. É muito. Então nós temos uma grande densidade, né, nas cidades. Então essas áreas urbanas são grandes aglomerados humanos. E aí o que esse texto oferece para nós? Iniciativas de sucesso, tá? Soluções. Então ele lista aqui em vários tópicos que eu não vou ler contigo agora, mas recomendo fortemente que você leia, com soluções para as grandes questões urbanas e a maioria já sendo colocada em prática, né? O que ele chama de cidades inteligentes, o planejamento para cidades inteligentes. Aqui em Anápolis, que eu sei, tem um elemento que faz parte aí
desses muitos itens para a formação de cidades inteligentes, que é a substituição da iluminação pública por iluminação com LED, mais barato, eficiente e durável, ou seja, tem grande eficiência quanto ao custo e o serviço prestado. Aí, pessoal, o que eu queria, antes de continuar aí na questão do tema, apontar para vocês. Quando pegarem um desses temas, vá para a internet e procure textos que apresentem soluções para aumentar o seu repertório de propostas de intervenção. Foi justamente o que eu fiz quando da elaboração dessa proposta de redação. Eu procurei um texto que trouxesse soluções para as questões das cidades brasileiras, para que vocês usem, analisem e até procurem outros pela internet afora. Agora eu queria abrir um momento aqui para o seguinte: quais problemas vocês observam na nossa cidade ou em outras cidades em que tenham passado? Alguém? Não entendi a pergunta. Quais problemas vocês têm observado em Anápolis ou em outras cidades? O povo até parou de comentar disso depois que surgiu esse negócio. Agora para lembrar assim. E aí, quem tem algum comentário a fazer? Não, eu ia falar um aqui, mas eu acho que não é não, deixa pra lá. Eu ia falar, tipo, agora que surgiu a pandemia, tem alguns locais aqui em Anápolis que não tá tendo leito, né? Nem só aqui. Em várias outras cidades não tá tendo leito para colocar pessoas com a Covid, para se tratar, para ser curada da Covid. Entendeu, Entendi. né? É uma questão da área da saúde, né? Área da saúde. Pessoal, enquanto vocês pensam ou trazem algum comentário, eu queria que vocês também observassem o seguinte. Em especial, a classe média e a elite nas cidades não somente brasileiras, mas mundo afora. Inclusive, é um modelo muito copiado do que ocorria em várias cidades nos Estados Unidos. Tem feito a opção pelo quê? Por fugir dos problemas da cidade e viver numa espécie de bolha. Então, a classe média e a elite tem se deslocado para condomínios fechados, para uma vida nos subúrbios, né? E ali dentro daqueles espaços, a segurança, a limpeza, o saneamento foi projetado, foi organizado, a gestão é feita pelo condomínio e a pessoa não vivencia mais o problema da cidade em que ela está. Em grandes centros urbanos, como Goiânia, por exemplo, há pessoas que sequer podem dizer que vivem em Goiânia, certo? Porque vivem num condomínio fechado de alto padrão, se deslocam desse condomínio fechado num carro de luxo, vão para centros comerciais de alto padrão, alguns shoppings da cidade, e ali também se deslocam só dentro desse shopping. Então, não caminham pela calçada, na rua, cidade afora, vendo a diferença social, os problemas enfrentados pela população em larga escala. Então, essas pessoas vivem realmente em Goiânia, ou em Brasília, ou em São Paulo? Eu acho que é algo a ser refletido, tá? Então, aqueles que têm poder aquisitivo, às vezes até poder político para pressionar por algumas mudanças, simplesmente estão vivendo numa espécie de bolha completamente distantes dos problemas que a cidade enfrenta. Nem sabem o que os outros estão enfrentando como problema, certo? Inclusive, eu observei outro dia em Goiânia, no Flamboyant, ali na beira da rodovia, eu não sei agora durante a pandemia, mas eles têm um serviço de ônibus exclusivo para os condomínios que ficam após a rodovia, para o Alphaville, etc. Então tem um serviço de transporte do próprio shopping que busca e traz os moradores dos condomínios, não dependendo do transporte público e etc. Tem uma fala aqui da Nicole.
Algumas obras públicas de incentivo à cultura simplesmente não são visitadas ou sequer são conhecidas pelos cidadãos. Por exemplo, a Biblioteca Municipal daqui. Realmente, a população acaba não vivenciando, né, Nicole, vários espaços públicos de cultura e de lazer. Anápolis tem poucos espaços assim, historicamente, né? Há muito e muito tempo que a cidade não oferta vários espaços, e você tem razão, alguns poucos que nós temos disponíveis não são explorados. Agora, observe assim, São Paulo já está passando por um segundo episódio em relação a espaços públicos que são rejeitados pelos moradores de uma determinada região. Primeiro foi com uma linha de metrô, há alguns anos atrás, e agora foi com a construção de um parque e com a proposta agora de construção de uma roda gigante que permita uma visão ampla da cidade para os turistas. O que acontece? Tanto o parque, que eu acabei de dizer, quanto essa roda gigante são numa área considerada nobre da cidade, e os moradores da região e aqueles que investiram ali em imóveis têm receio de que esses espaços acabem por trazer moradores de outras regiões e desvalorizem os imóveis e passem a causar problemas quanto à segurança, violência, num bairro ali que eles consideram elitizado e tranquilo. Então, eles não desejam o parque que já foi feito. Na verdade, eles chegaram ao seguinte: a Associação de Moradores pediu para que o fundo do parque fosse fechado, que houvesse uma espécie de muro, isolando o parque da circulação no bairro. Então, teria a avenida, a via que teria a entrada do parque, e o fundo do parque seria fechado para que não houvesse a livre circulação entre aqueles que chegavam para o parque e o bairro ali com os imóveis residenciais. E agora a briga vai partir para essa questão da roda gigante. É o dilema dos muros, Nicole. Inclusive tem uma série que eu já passei, acho que alguns capítulos para vocês, que eu acredito que seja da Folha de São Paulo, no YouTube, que mostra esses muros, inclusive em São Paulo, no México e outras cidades mundo afora. Acho que até em Buenos Aires. Então, de novo, e veja que o muro não é exatamente físico. Eu quero um muro físico para manter um muro maior, que é um muro social, cultural, e por aí vai embora, né? Na verdade, nesse bairro de São Paulo, já há um muro social e cultural ali estabelecido que separa essa classe média, essa elite, do restante da população da cidade. Mas com a possibilidade de que esses indivíduos passem a frequentar aquele espaço também, há o desejo de que haja também um muro físico impedindo o deslocamento livre pelo bairro, tá? E imaginem, né, uma atração turística, uma roda gigante e tudo mais, que tem sido feita em vários lugares pela Europa e outros lugares no mundo, né? Então, Londres tem uma roda gigante, Paris tem uma roda gigante, São Paulo deseja algo semelhante para atrair turistas, mas os moradores do bairro não querem essa circulação toda por ali. Vocês têm mais alguma análise, algum comentário sobre essas questões? Enquanto isso, estou registrando ali no chat tarefa, produção de texto, proposta na Iônica, com entrega conforme orientações da coordenação. Feito? Então, tarefa ali registrada. Eu queria saber se mais alguém tem alguma contribuição em relação ao tema dessa semana. Que pergunta é essa, Nicole? Deixa eu pensar de novo. Mudando de assunto, já que a aula está acabando, se o partido de 1984 fosse uma religião, o Goldstein seria Eva ou Satã? Nossa, Nicole, que coisa rebuscada.
quantas representações aí dentro desse texto. É só você mesmo. Eu vou ter que refletir, Nicole, eu não sei dizer não, tá? Não sei dizer. Preciso até revisar a obra, depois dessa sua pergunta, para pensar melhor sobre essa representação. Pessoal, quinta-feira, apesar de já ter lido 3 vezes, tá, Nicole? E assistido ao filme. Meu Deus, Hugo. Na quinta-feira nós teremos aula de gramática, às 8 da manhã. Lembrando que nós estamos caminhando para o fim do conteúdo programático aí no seu livro, tá bom? Estejam aqui na quinta-feira. Um abraço para vocês, pessoal. Até mais. Uma ótima semana. Tchau, Hugo. Tchau. Boa sorte lá no seu teste, viu?